Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou explicar exemplos para vocês sobre a fatoração, diferença de dois quadrados. Então, nesse caso específico de fatoração, a gente vai usar um pouco do que a gente aprendeu lá nos produtos notáveis. Então, quando eu tenho dois termos aqui, que é a diferença de dois quadrados, como é que eu vou conseguir chegar nessa diferença de dois quadrados? A dica sempre é tentar extrair a raiz quadrada deste número que está aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui 25a ao quadrado b ao quadrado. Se eu fosse tirar a raiz quadrada de 25a ao quadrado b ao quadrado, raiz quadrada de 25 é 5. A ao quadrado aqui é igual, quando o índice e o expoente lá são, quando o expoente aqui e o índice são iguais, sai da raiz. Aqui também, então seria 5ab. E aqui, se eu for tirar a raiz quadrada de 16, o x4, eu poderia escrever ele como x ao quadrado vezes x ao quadrado. E o y6, eu poderia escrever ele como y ao quadrado, y ao quadrado, y ao quadrado. Portanto, vai sair da minha raiz. Raiz quadrada de 16 é 4. Esse x e esse x, como o expoente e o índice são iguais, saem da raiz. X vezes x saindo da raiz, sai um x ao quadrado. Este y e este y, os expoentes são iguais ao índice, também saem da raiz. Então, vai sair da raiz um y vezes y vezes y, que é um y ao cubo. Portanto, observem que aqui não vai restar nada dentro da raiz e nem aqui. Então, a resposta para eu escrever isso aqui como uma fatoração de diferença de dois quadrados, este valor aqui, 5ab menos 4x ao quadrado y ao cubo, multiplicado pelo mesmo 5ab, porém agora mais 4x ao quadrado y ao cubo. Portanto, a fatoração deste binômio aqui seria, como diferença de dois quadrados, este valor aqui. Lembrando que, quando a gente multiplica esse produto notável aqui, que o primeiro termo é igual, o segundo termo é igual, apenas os sinais aqui no meio são diferentes, a gente tem o caso do produto notável quadrado da diferença de dois termos. Então, por isso, essa é a resolução. Partindo para um outro exemplo. Aqui eu poderia, então, extrair a raiz quadrada deste termo e desse termo e verificar se ela é exata. A raiz quadrada do primeiro termo, de x ao quadrado, é x. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficaria x sobre 2. Menos a raiz quadrada de y ao quadrado é y. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, para eu escrever como a diferença de dois termos, ali eu já tenho a subtração, então aqui eu vou ter a adição. Observem aqui, de novo nos produtos notáveis, quando eu tenho o produto da diferença pela soma, a resposta vai ser o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado sobre 4, menos o quadrado do segundo termo, y ao quadrado sobre 16, tá? Então, observem que se eu fosse fazer todo o procedimento dos cálculos, fecha com aquele valor lá da frente. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Se eu for extrair a raiz quadrada desse b elevado na quarta potência, vai ser b ao quadrado. Não vou fazer todo esse procedimento aqui, porque eu já mostrei para vocês que ele é válido, né? Então, indo diretamente ao cálculo, raiz quadrada de b na 4, b ao quadrado. E a raiz quadrada de 1, 1. Então, b ao quadrado menos 1.
que eu vou multiplicar, então, a diferença pela soma. Mais uma vez, observem que b, se eu fosse fazer todo o cálculo, b ao quadrado vezes b ao quadrado, b na 4. B ao quadrado vezes 1 positivo fica b ao quadrado, menos 1 vezes b ao quadrado fica menos b ao quadrado, ou seja, os b ao quadrado se anulam. E menos 1 vezes 1 positivo, menos 1. Então, eu apenas reescrevi esse aqui de uma forma diferente. Eu fatorei pela diferença, então, de 2 quadrados. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Abraços a todos, tenham todos ótimos estudos.